Olá, boa tarde, 12:02, segunda-feira, 15 de maio de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. TJMG promove Feira Cidadania Solidária em unidades de Belo Horizonte. Corregedor-geral do TJMG participa de encontro com magistrados e servidores do sul de Minas. STF vai decidir se piso de categoria previsto em lei federal vale para servidores estaduais e municipais. Acompanhe uma entrevista com a titular da primeira vara civil da comarca de Patrocínio, Maria Tereza Hipólito. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu sou Renata Marques. TJMG promove Feira Cidadania Solidária em unidades de Belo Horizonte. Informações com Cid Marcos. O evento é realizado nesta segunda-feira na entrada do edifício sede do TJMG, na capital mineira. Vários produtos são comercializados, como roupas, bordados, bolsas, bijuterias, doces, biscoitos, sapatos, produtos de higiene pessoal, enfeites, panos de prato, entre outros. A Feira Cidadania Solidária é uma parceria entre o TJMG e a Prefeitura de Belo Horizonte e reúne empreendedores atendidos em projetos sociais da PBH, como o Programa Espaço Cidadania e o Centro Público de Economia Solidária. Esses projetos incentivam a geração de trabalho e renda visando a inclusão social. Os participantes são atendidos em cursos de aperfeiçoamento profissional, promoção da cidadania, inclusão econômica e produtiva, visando a superação da situação de violência e da vulnerabilidade. Na próxima quarta-feira, dia 17 de maio, a feira será montada no hall do anexo 1 do TJMG, na Rua Goiás, 229, no centro, de 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. E na quinta-feira, dia 18, os produtos serão expostos na área externa da Raja Gabaglia, no Luxemburgo, também das 9 às 16 horas. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. O desembargador da 8ª Câmara Criminal do TJMG, Henrique Abiaquil Torres, em habeas corpus preventivo, autorizou o homem a cultivar cannabis sativa para fins medicinais. A decisão liminar ainda será apreciada pela turma para julgamento do mérito. O paciente sofreu um grave acidente de moto em 2013, quebrou o braço e o fêmur e desde então convive com sequelas que afetaram a saúde física e mental. Ele alega que o óleo extraído da planta tem trazido benefícios e que conta com autorização da Anvisa para importar o medicamento. Entretanto, o alto custo de importação o fez requerer na Justiça a permissão para realizar o plantio. Corregedor-geral do TJMG participa de encontro com magistrados e servidores do sul de Minas, Marco Aurélio Franco. O Corregedor-geral de Justiça do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, se reuniu na última semana com juízes e servidores de 17 comarcas do sul de Minas, nos fóruns de Pouso Alegre, Varginha e Itamonte. A presença da corregedoria nas comarcas do interior do estado é um dos pilares da atual gestão. Com essa rodada de reuniões de trabalho, já somam 12 comarcas visitadas e encontros presenciais com magistrados e servidores de 26 comarcas de Minas Gerais. A ideia dos encontros é analisar questões locais apresentadas e implantar as sugestões mais viáveis. É uma oportunidade de ouvir e entender as realidades e as particularidades de cada local. Presencialmente, é possível identificar gargalos comuns, como, por exemplo, a necessidade de aprimoramento no sistema de expedição de cartas precatórias, que está sendo foco de atuação da DIRFOR, a Diretoria Executiva de Informática e da Corregedoria. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. A seguir, STF vai decidir se piso de categoria previsto em lei federal vale para servidores estaduais e municipais. E mais, acompanhe uma entrevista com a titular da primeira vara civil da comarca de Patrocínio, Maria Tereza Hipólito. Voltamos em instantes. STF vai decidir se piso de categoria previsto em lei federal vale para servidores estaduais e municipais. Renê Almeida.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se estados e municípios são obrigados a observar na contratação de servidores públicos o piso salarial da categoria profissional estabelecido por lei federal. O assunto é objeto de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por unanimidade em plenário virtual. No caso concreto, a Justiça Federal de Pernambuco, ao julgar a ação civil pública a pedido do Conselho Regional de Odontologia, determinou que o município de Gravatá retificasse o edital de seleção pública para a contratação de dentistas para constar o piso salarial da categoria previsto em lei federal. Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região derrubou essa decisão, sob o fundamento de que os entes federativos têm competência legislativa autônoma para fixar a remuneração de seu pessoal. O relator no STF, ministro Edson Fachin, destacou que a controvérsia tem relevância jurídica, política, econômica e social. Para ele, a discussão é de interesse dos demais estados e municípios, além de refletir na remuneração de inúmeros servidores públicos. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. TJMG promove curso sobre dano existencial e fracionamento de demandas. Flávia Carneiro. O evento contou com a presença de desembargadores, juízes e servidores que lotaram nesta sexta-feira o auditório do Tribunal Pleno na sede do TJMG em Belo Horizonte. O primeiro vice-presidente do TJMG e coordenador-geral do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais, desembargador Alberto Vilas Boas, que fez a abertura do curso, explicou o que é dano existencial. Existe na Constituição o direito à indenização pelo dano moral. Mas só que está se construindo, ao que parece, um entendimento de que esse dano moral poderia ter várias subespécies que poderiam ser objeto de avaliações judiciais autônomas, né? Por isso a gente precisa compreender melhor qual que é a dimensão que o dano existencial tem, qual que é a sua repercussão na esfera do patrimônio da pessoa, né, natural ou da pessoa jurídica, para que o direito que é interpretado pelos tribunais possa oferecer a resposta jurídica mais adequada. Porque o nosso receio é de que se esteja criando de forma artificial novas formas de demanda que podem ser enquadradas num único instituto que seria propriamente o dano moral. Ou seja, quando a pessoa se sente ofendida na sua dignidade, na honra, imagem, ela ajuiza a ação para obter a recomposição do dano moral que ela julga ser titular. E isso deve ser feito de uma forma única. Já o coordenador do Centro de Inteligência do TJMG, juiz Ronaldo Souza Borges, falou sobre o fracionamento de demandas. Para exemplificar essa questão do fracionamento de demandas, muitas vezes nós verificamos na prática do dia a dia que um mesmo conflito, uma mesma situação de fato, tem dado causa à propositura de variadas demandas, que vão lidar com aspectos diversos desse mesmo conflito, desse mesmo problema surgido no meio social. O ideal é que esse conflito seja tratado no bojo de uma só demanda, né, para que seja tratado da forma mais eficiente e da forma mais adequada possível, mas infelizmente verificamos na prática que em algumas situações há esse fracionamento de demandas. O curso foi promovido pela EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, e transmitido ao vivo pelo YouTube. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Acompanhe uma entrevista com a titular da primeira vara civil da comarca de Patrocínio, Maria Tereza Hipólito, com a repórter Sandra Pedrosa. Hoje, na Rádio TJ Minas, conversamos com a titular da primeira vara civil e respondendo também pelo juizado da comarca de Patrocínio, juíza Maria Tereza Hipólito. Prazer falar com a senhora aqui na Rádio TJ Minas. Oi, Sandra, o prazer é todo meu. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo convite, fico muito feliz. Juíza Maria Tereza, conta pra gente quais ações têm sido realizadas na comarca de Patrocínio. Desde que a senhora chegou até a comarca, houve um grande avanço aí nos processos. Então, Sandra, eu assumi aqui a primeira vara civil de Patrocínio no dia 9 de janeiro desse ano. Então, faz 4 meses e pouquinho que eu estou aqui. E eu encontrei, quando cheguei, uma conclusão de 7.000 processos, dos 13.000 de acervo da vara. Então, além de uma porcentagem absurda do acervo, que já é muito alto, está concluído,
eu percebi que essa conclusão datava de 2020, 2021 e 2022. Então, é uma conclusão bem represada, né, já muito antiga. E nesses meses, então nesses 4 meses, que eu tenho os dados do CIJUD até abril, né? Então, esses 4 meses, de janeiro a abril, nós conseguimos despachar todos esses 7 mil processos que estavam paralisados desde 2020 e agora estamos finalmente na conclusão de 2023, finalizando os meses de janeiro e fevereiro e analisando os urgentes de março também. Do total de processos de 2023 que nós já despachamos, foram mais ou menos uns 6 mil. Então, somando com aqueles 7 mais antigos, por volta de 13 mil processos que nós conseguimos dar vazão, né, fluxo de conclusão e retorno de secretaria. É claro que alguns deles mais urgentes podem ter voltado conclusos mais de uma vez, né? Mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz porque, apesar do trabalho ter sido bastante árduo e continuar árduo, porque a vara é pesada em si, o acervo continua, agora próximo dos 12 mil, continua muito alto, né? A distribuição também tem aumentado muito. Eu verifiquei antes de vir para patrocínio que a distribuição girava em torno de 180, 190 processos por mês e agora tem batido 300, 400. Então, o movimento da vara é muito expressivo e mesmo com o nosso empenho constante, nós ainda não tivemos uma redução assim, que levasse a possibilidade de manter uma conclusão em 30 dias, por exemplo, que é o meu objetivo. Mas, de toda forma, agora o jurisdicionado não precisa mais esperar 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos para ter uma resposta jurisdicional. Doutora, e o que foi feito, né? De que forma a senhora trabalhou ali para tentar agilizar e dar celeridade a todos esses processos na comarca? Olha, não é uma escolha muito fácil, porque a vara civil, a primeira vara civil de patrocínio, assim como a segunda, né, tem competência mista. Então, eu recebo processos de natureza previdenciária, né, competência delegada da Justiça Federal, processos de família, então ações de guarda, alimentos, infelizmente um acervo considerável de alienação parental, ações civis públicas, demandas que possuem prioridade legal de tramitação, como autores idosos, por exemplo. Então, são várias frentes de urgência e de prioridade legal que nós tentamos abarcar. Como estratégia, o que foi utilizado pela equipe foi basicamente partir dos mais antigos, né, observar a ordem cronológica da conclusão e as prioridades legais. É evidente que, com esse tanto, né, com esses milhares de processos represados, nós não conseguimos atender a todos ao mesmo tempo. Por isso que nós levamos aí uns 4 meses para conseguir finalizar essa conclusão que estava paralisada. Eu espero que agora a gente consiga melhorar esse fluxo, como eu disse, né, mas sempre observando aqueles processos que estão com a conclusão mais antiga e as prioridades legais. Então, é com muito orgulho assim, que eu observo o empenho da equipe em manter, né, em melhorar essa concepção que o jurisdicionado, né, que os advogados, os promotores, até os juízes tinham da primeira vara civil, de ser, nossa, aquela vara muito pesada, muito difícil, muito morosa. Então, sou feliz que estamos caminhando para um conceito melhor. Tá certo. Quero agradecer muito a participação da juíza Maria Tereza Hipólito, ela que é titular da primeira vara civil, respondendo também pelo juizado especial da comarca de Patrocínio. Muito obrigada pela participação da senhora aqui na Rádio TJ Minas e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Sandra. Muito obrigada também e me coloco à disposição para o que eu puder ajudar, e para o pessoal de patrocínio eu digo que nós estamos entregando o nosso melhor. Eu espero que logo todos possam se sentir mais satisfeitos com a prestação jurisdicional. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Acompanhe também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra, com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas, às 18h o Jornal TJ Minas, segunda edição. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde para você, uma ótima semana. Até amanhã.